Bom dia, meu nome é Camila e meu grupo vai apresentar as especialidades do psicólogo dentro do Código de Ética. Antes de começarmos, vamos entender um pouquinho a finalidade do trabalho do psicólogo. O psicólogo, como profissional de saúde, deve empregar seus conhecimentos de psicologia em condições satisfatórias de vida, na sociedade em que vive e trabalha, ou seja, em que está comprometido como cidadão e como profissional. O psicólogo tem seu trabalho relacionado às condições gerais de vida de uma sociedade, embora atue enfocando a subjetividade dos indivíduos e suas manifestações comportamentais. Pensar a saúde dos indivíduos significa pensar as condições objetivas e subjetivas de vida, de modo inseparável. Agora que a gente entendeu um pouco melhor a finalidade do trabalho do psicólogo, vamos conhecer as áreas de atuação desse profissional, que podem ocorrer em consultórios, escolas, hospitais e por aí em diante, desde que a sua intervenção se dê no processo de trabalho e não no processo de tratamento da saúde ou no processo educacional. O que eu quero dizer é que não há uma psicologia clínica, outra escolar e ainda outra organizacional, mas há a psicologia como um corpo de conhecimento científico, que é aplicada a processos individuais ou a relações entre pessoas, nas escolas, nas indústrias e nas clínicas, e por aí vai. Claro que a gente não pode negar que, na medida em que os psicólogos iniciam as suas atuações nesses campos, passam a desenvolver discussões e reflexões que especificam uma intervenção. Isso é levado à construção de conhecimentos específicos de cada campo, sua clientela, seus processos, suas problemáticas, criando assim como áreas de conhecimento dentro da psicologia. E agora eu vou falar um pouquinho da psicologia clínica. A psicologia clínica é uma área de atuação do psicólogo que utiliza métodos e técnicas para conhecer a realidade psíquica e comportamental de um sujeito ou de um grupo de pessoas. Através de intervenções sistematizadas, ela busca conceder mudanças duradouras, onde a finalidade é criar condições apropriadas de saúde mental e bem-estar, seja ele individual ou de modo coletivo. Os atendimentos eles podem ocorrer de forma individual, com casais e até mesmo em família ou grupo de pessoas. Os tipos de pacientes, eles são os mais variáveis possíveis, pois vai desde o público infantil até pessoas passando pelo processo de envelhecimento. E assim como os pacientes, as demandas elas também são mais diversas, pois há aqueles que estão passando por problemas existenciais mais focais ou enfrentando períodos difíceis e que precisam de um suporte para reorganizarem suas vidas. Também temos aqueles pacientes que sofrem com alguma psicopatologia e outros que buscam apenas ser acolhidos em situações de luto e de readaptação. Agora a Bia vai falar um pouquinho sobre a psicologia hospitalar. Olá, meu nome é Bianca Pascucci e eu vou falar um pouco sobre a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar atua em instituições de saúde participando na prestação de serviços de alta complexidade na atenção à saúde. Dentro do hospital, ela atua em diversos setores como ambulatório, unidade de terapia intensiva, enfermaria em geral e centro médico cirúrgico. Ela age no diagnóstico e tratamento de doenças psiquiátricas. E de que maneira ela acontece? Por exemplo, a pessoa ao ser internada, ela deve reajustar a sua vida rotina hospitalar, abrindo mão de sua individualidade. E ela se submete a se adaptar à nova forma de vida, e essas mudanças podem afetar o seu bem-estar mental. É aí que entra o psicólogo hospitalar. Sendo assim, esse profissional ele atua nessa área como principal instrumento de trabalho a escuta e a palavra, e o mesmo deve oferecer ajuda e apoio ao paciente para ajudá-lo a encontrar uma resposta. Os três principais papéis desse profissional é a avaliação psicológica do paciente, o apoio psicológico ao paciente e aos familiares e o suporte psicológico aos profissionais da saúde. Oi, bom dia, meu nome é Andriele, eu vou apresentar sobre a psicologia social. Quando a gente relata sobre social, as pessoas rapidamente pensam no atendimento em grupo, mas a psicologia ela vai muito além disso, ela traz a interação entre as pessoas, entre os grupos e principalmente relacionada aos contextos em que esses encontram-se inseridos.
Por quê? Porque a psicologia social vai trazer muito uma formação dialética entre um constante processo de mudança, onde o ser vai transformar o ambiente e vai ser transformado por esse ambiente em que ele está inserido, sendo essa a formação dialética. No Brasil, há um destaque para a psicologia social após a década de 70, porque a gente estuda psicologia e a gente sabe que desde o começo, no Brasil, ela teve um olhar muito elitizado. Então, a partir da década de 70, num período pós-guerras, pós-ditadura, iniciaram-se muitas lutas em busca de direitos, manifestações, como a reforma sanitária. Surge um novo olhar para a questão de saúde, e é nesse período que a psicologia vai se reinventar e vai mudar o foco dela do que era unicamente para a elite para uma função social, algo que atenda à população por completo. E é dessa forma que a psicologia social vai se reinventar com nomes como a Silvia Lane, que a gente conhece muito. A gente tem a nossa disciplina de psicologia social, a gente trabalha bastante esses aspectos. E aí o trabalho do psicólogo social vai estar muito articulado com a assistência social, com a delimitação de políticas públicas e principalmente com o atendimento e defesa de camadas mais vulneráveis da população. Então, até em artigos a gente lê muito de que a psicologia social é uma das áreas mais complicadas de se atuar, porque ela não tem um roteiro onde você vai ver apenas o perfil psicológico, o sujeito psicológico em si, mas vai trabalhar todo aquele indivíduo e todas as necessidades e articulações daquela camada, daquele tipo de população. Então, um estudo abrangente, um estudo que não possui delimitações fixas, o que já é bem comum na psicologia, mas na psicologia social vai se abranger ainda mais. No início, a neuropsicologia era o estudo apenas da associação entre as lesões cerebrais e os defeitos psicológicos. Hoje em dia, de maneira mais sofisticada, ela é a ciência que estuda a relação entre o corpo e a mente, ou a neurologia e a neuroanatomia e a psicologia. A atenção, a memória, o raciocínio, a capacidade de julgamento, o comportamento e as emoções são alguns dos fenômenos psicológicos estudados pela neuropsicologia. Um neuropsicólogo tem basicamente duas funções. A primeira é analisar a saúde da estrutura física do cérebro, e a segunda é correlacionar o funcionamento neurológico analisado com possíveis transtornos psíquicos que o paciente pode estar sofrendo, como, por exemplo, a depressão. Os neuropsicólogos clínicos geralmente realizam algumas funções, como avaliação de pacientes, consulta clínica em parceria com outros profissionais da saúde, intervenção clínica de tratamento e prevenção, realização de pesquisas científicas e atividades de supervisão e ensino. Já uma avaliação neuropsicológica realizada por um neuropsicólogo procurará entender especificamente quais partes do cérebro estão possivelmente defeituosas e causando sintomas e transtornos psíquicos. Por exemplo, emoções reprimidas podem gerar estresse e ansiedade sem motivo aparente. Nesse caso, é um defeito psicológico causando um desequilíbrio bioquímico. Em outros casos, o paciente ele pode estar com baixo nível de serotonina no cérebro e, nesse caso, ocasionando nesse paciente uma forte depressão. Já nesse caso, há um desequilíbrio neurológico causando um desequilíbrio psicológico. Então, essa avaliação neuropsicológica vai procurar entender essa relação entre a anatomia cerebral e os fatores psicológicos, geralmente correlacionando com a área da psicanálise. Bom dia, gente. Meu nome é Bruna e vou falar um pouquinho da resolução de número 18/2019, referente ao artigo 1º, que diz que a avaliação psicológica deve ser incluída no rol das especialidades, e ao artigo 2º, que fala que o título concedido ao psicólogo será denominado especialista em avaliação psicológica. Para vocês entenderem um pouquinho, vou falar, o psicólogo avalia fenômenos psicológicos de ordem cognitiva, comportamental, social e afetiva em diferentes contextos. Já o especialista em avaliação psicológica compreende estudos aprofundados sobre fundamentos, métodos e técnicas de obtenção e análise integrativa de informações para avaliação de fenômenos, processos e construtos psicológicos, visando a orientar práticas profissionais nos principais campos de atuação do psicólogo. A resolução ainda incluiu o artigo 3º, onde diz que as especialidades a serem concedidas são as seguintes: psicologia escolar educacional, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia,
psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, psicologia em saúde e avaliação psicológica. A resolução também incluiu no artigo 4º: para obter o registro de título de especialista em avaliação psicológica, o psicólogo deverá seguir as disposições da resolução CFP número 13, de 2007, ou outras que vierem a substituí-la ou alterá-la. Terminamos assim nossa apresentação. Muito obrigado a todos.